Amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Começamos aqueles bichinhos do verão, né? Começamos. Mas tenham paciência que logo eles se acalmam, né? Os ventiladores estão ligados e logo os bichinhos passam. Nós vamos aqui para os nossos recadinhos, aquele tradicional do celular, para que possamos desligar o celular na hora da palestra, das vibrações, das leituras. Vai que ele toca, aí fica ruim, né? E continua a campanha das cestas básicas, 420 cestas todos os meses, o qual as famílias vêm, participa da casa e tem consigo as cestas básicas, né? É muito importante, às vezes, a gente falar da cesta básica, da doação, que de uma cesta, às vezes, 6 pessoas acabam usando, fazendo parte dessa cesta. Por isso é importante a doação de todos vocês, ok? Continua o nosso evangelho todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelo Zoom. O ID está ali, a senha está ali. Se precisar na saída, as meninas, a Cris, a Lurdinha, a Raitei, pode passar também. E temos tido bastante pessoas que estão entrando, participando do evangelho conosco. A pessoa está no lar e está aprendendo um pouco sobre o evangelho todos os dias, né? E alguém está vindo pela primeira vez? Não? Opa! Tem uma menina lá que ergueu a mão, lá com a mamãe. Coisa boa, sejam bem-vindos à nossa casa de paz e amor. A gente pede desculpa pelo pouco do barulho aí que as meninas estão movimentadas, porque domingo, aqui é assim, acaba a feira, já temos um outro evento pela frente. Domingo estaremos visitando o Hospital dos Rancenianos, né? Lá em Pirapitingui, ao qual vamos sair 15 para as 8, o ônibus daqui, e retornamos mais ou menos umas 17h30, 17h20. Estamos chegando de volta, né, senhor Ronaldo? É isso aí. É um trabalho intenso lá, um trabalho de visitas, evangelho nos lares. Eu falo, mas às vezes não dá tempo, tem sido corrido. Fazer uma palestra, programar com slide, tudo o que é lá a colônia de Pirapitingui, para quem não conhece. Mas também é só puxar ali na internet, no Face, no YouTube, que tem lá a colônia de Pirapitingui, ok? Uma noite de muita paz, muita luz para todos nós, e vamos aqui com os trabalhadores da noite. A leitura da mensagem, prece inicial e leitura do evangelho. Nosso querido Adilson Zanardi está ali concentrado. As vibrações hoje é com o meu amigo Sérgio Vieira Rosa, está ali, né, preparado também. E hoje, o tema, o maior mandamento, nossa querida Fátima Aparecida Reis. Nossa Fátima aqui dos trabalhos, os 3 são da equipe. E a Fátima vai nos abrilhantar com esse tema do evangelho. Então, que todos nós possamos aprender bastante nesta noite com a mensagem da Fátima. E vamos iniciar com o nosso querido Adilson as leituras. Boa noite. Do livro Folhas de Outono, ditado por Hamed. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado.
do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era o doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, buscando o entendimento de suas palavras, dos seus ensinamentos e de seus exemplos. Que essa espiritualidade amiga, os mentores deste trabalho, possam nos envolver com a sua luz de amor, que possamos aproveitar para receber todas aquelas energias necessárias a cada um de nós. Rogamos que essa espiritualidade envolva a Fátima, a palestrante, que ela possa ser orientada a trazer a mensagem melhor para todos nós e que possamos aproveitar esta mensagem para refletir, agir, colocar em prática um pouco daquilo que nós entendamos. Que essa espiritualidade possa nos envolver para que possamos sair daqui mais tranquilos e mais serenos. E que esta reunião transcorra na melhor da serenidade e muita paz. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradeço ao Domingos e à equipe pela confiança, porque falar de Jesus não é muito fácil, né? Nosso mestre maior, mas vamos tentar. Então, queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja conosco nesse momento de aprendizado e reflexão, e que a presença amorosa dos benfeitores espirituais inspire minhas palavras. Hoje nós estamos falando do maior mandamento. Assim como a Adilson acabou de ler, o trecho que está em Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40, quando um doutor da lei pergunta ao mestre qual é o maior mandamento. E aí, como ele leu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, nesse momento, né, dessas palavras, Jesus ele nos apresenta aqui um resumo de toda a lei e que nos mostra que a base da verdadeira religiosidade está no amor a Deus e ao próximo. Então, não importa a nossa crença, não importa a nossa religião, se nós tivermos esses dois princípios, né, que é amar a Deus e ao próximo, nós estaremos aí seguindo todo o ensinamento do Mestre. Então, quando ele fala do amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas é mais do que palavras ou mais do que rituais. Kardec ele nos mostra que esse amor ele se manifesta de várias maneiras. Então vamos lá. Respeitar as suas leis, principalmente as leis morais que regem a nossa consciência. Então todos nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações,
todos nós, nesse momento, já temos um pouquinho mais de consciência das coisas. E nós sabemos quando algo está certo ou quando algo está errado. Alguns em maior nível, outros em menor, cada um dentro do seu degrau de evolução. Então, quando nós temos essas leis em nossa consciência, nós já conseguimos discernir o bem e o mal, e sabemos quando estamos fazendo alguma coisa dentro do bem, ou alguma coisa dentro do mal, ou não tão do bem, né? Então, Kardec ele vai nos dando essa orientação. Agradecer a vida e tudo que ela oferece, mesmo os desafios. Então, o agradecer, meus amigos, é a chave de uma vida tranquila. Quando nós amanhecemos, o agradecer simplesmente por abrir os olhos, porque nós estamos ali, despertos, prontos para o nosso trabalho, para o nosso dia. Quantos não terão essa chance? Ou quantos estarão presos a uma cama? Então, vamos agradecer. Os monges budistas, quando eles amanhecem, a primeira coisa que eles fazem é o agradecimento. Eles agradecem a Deus e agradecem pelo dia e por tudo que vai acontecer nele. E eles não agradecem só pelas coisas boas, eles agradecem por tudo que vai acontecer. Então, nesse agradecimento, nós já estamos colocando a nossa paz. Porque ao agradecer, mesmo aquilo que vier de uma maneira talvez um pouquinho turbulenta, não tão boa, mas você já vai estar com um espírito de gratidão. Então você vai poder aceitar, você vai poder aceitar aquilo de uma maneira que você passe pelo problema de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Lógico que não poderia faltar confiar na providência divina, sabendo que nada nos acontece por acaso. Como eu falei antes, estamos em provas e expiações. Tudo o que nos acontece tem um propósito. Deus ele dá um propósito a cada um de nós, a nossa vida. E quando nós reencarnamos, lá nós escolhemos as nossas provas. E escolhemos aquilo que vamos poder carregar. E mesmo assim, Deus ameniza muito. Porque Ele sabe que nós somos muito imperfeitos ainda e somos afoitos, né? Quando estamos lá, nós achamos que vamos dar conta de tudo, né? Então pede aquele monte de coisa. Ele fala, eu vou dar um tantinho que você já é o bastante para você. Você vai ter milhares de encarnações para realizar tudo. Então, por isso que Deus é Pai. Amar a Deus é também amar a obra de Deus. Então nós temos que amar o planeta, ser muito gratos ao planeta que nós estamos. É a nossa morada atual. Então vamos agradecer e vamos cuidar. Amar a todos os seres vivos, até o mosquitinho da luz, tá? Que já entrou um aqui na minha blusa, foi um problema. Vamos também amar os seres humanos. É difícil, né, irmãos? Mas vamos tentar. Então, para nós entendermos um pouquinho isso, eu vou contar uma pequena historinha para vocês. É uma historinha que a gente até usa na evangelização infantil, que é a flor e o vento. Havia em um pequeno jardim uma flor frágil, mas muito bonita. Todos os que passavam admiravam sua cor viva e seu perfume suave. Mas, apesar dos elogios, a flor se sentia triste. Acreditava que ninguém realmente a amava, apenas olhavam para a sua aparência. Um dia, o vento passou por ali e soprou de leve. Flor, por que estás triste? Perguntou ele. Ela respondeu, porque ninguém me ama de verdade. As pessoas me querem apenas pelo que posso oferecer. O vento sorriu e disse, o amor verdadeiro não é o que toma, e sim o que doa. Ela não entendeu muito.
E desde então, todos os dias o vento vinha refrescar a flor, trazendo-lhe gotinhas de orvalho e afastando as poeirinhas que a sufocavam. Ele não pedia nada em troca por fazer isso todos os dias. Apenas cuidava feliz em vê-la viva e colorida. Após vários dias, certa manhã a flor entendeu e disse ao vento: agora sei o que é o amor. Não é esperar que gostem de mim pelo que tenho, mas oferecer o que posso para tornar a vida do outro melhor. O vento respondeu com doçura: assim ensinou Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. O verdadeiro amor é servir, compreender, perdoar e cuidar sem esperar nenhuma recompensa. E naquele instante, a flor então descobriu que o amor, segundo o Evangelho, é a mais pura lei da vida. É a lei que une. Então, essa pequena história, irmãos, nos transmite a ideia central do Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é ação. É uma ação desinteressada. Ela é doação. É a lei maior ensinada por Jesus. Quantas vezes nós não somos a florzinha que, quando fazemos algo por alguém, fica esperando que aquela pessoa venha agradecer, ou fica esperando alguma coisa em troca, ou acha que fez muito. Então isso não é o amor desinteressado. O amor é aquele, como Jesus, ele fazia o que tinha que ser feito, ele curava, ele acolhia e seguia o caminho, sem se preocupar se aquele ser que ele acolheu, que ele amou, que ele perdoou, se iria ali estar agradecendo ou exaltando. Então é isso que a florzinha entendeu, que o amor tem que ser desinteressado, que o amor é ação. Então aí nós vamos falar um pouquinho do amor ao próximo como a si mesmo. É aqui que Kardec aprofunda. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer ao outro o que quereríamos que os outros nos fizessem. Então, sempre que você for fazer algo por alguém, pense se você gostaria de receber aquilo daquela forma. Se coloque no lugar do outro. Ou se você vê alguma coisa no outro que não está te agradando, coloque-se no lugar dele. Será que naquele momento ele está bem? Realmente ele está bem? Aquilo que aconteceu não seria um momento em que ele estaria passando por um problema? Então vamos ter a empatia, vamos nos colocar no local do outro. E sempre, sempre, quando você for dar uma palavra, se for dar um conselho, se coloque como você gostaria de receber. Porque a palavra é uma flecha. Eu posso falar uma mesma coisa com muito amor e carinho, e aquela pessoa se sentir acolhida e entender, ou eu posso usar de uma rispidez tamanha, que aquela pessoa se sentirá ofendida, ou, pior ainda, ela se sentirá amargurada. E aquilo fará ela ficar mais depressiva ainda. Então temos que tomar cuidado com nossas palavras. A nossa palavra também é um ato de amor. O Espiritismo, essa doutrina tão querida, ela nos convida a agir com empatia, com perdão, com tolerância e com caridade. Então a empatia, o que eu estava falando agora, vamos nos colocar no lugar do outro. A tolerância. Se o mundo tivesse tolerância, como ele estaria diferente, né? Nós não teríamos guerra, nós não teríamos fome, nós não teríamos tanta miséria, mas nós vamos chegar lá, porque nós estamos passando para a regeneração. Vai levar um grande tempo ainda, mas nós vamos chegar. E da regeneração para mundos felizes. Então vai ter um momento em que a tolerância vai se sobrepor e vai ser maior. Então vamos conseguir praticá-la agora, desde agora, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Porque de pouquinho em pouquinho, ela vai aumentando. Se cada um praticar a tolerância dentro do seu meio, ela vai se espalhar.
Porque é uma lei, né? Tudo que é bom, tudo que é bem, ele vai espalhar, ele vai progredir. Então que possamos ter essa tolerância. A caridade, ela começa também dentro do nosso lar. A caridade da boa palavra, a caridade da compreensão, a caridade de entender o outro, a caridade para conosco mesmo, nos perdoando, e a caridade que possamos fazer fora do nosso lar. Seja a caridade material, seja a caridade moral, a caridade através do amor e dos atos. E o perdão. Primeiramente, o auto-perdão. Porque muitas vezes nós ficamos presos ao passado. Puxa, porque eu fiz assim, estava errado, eu fiz assado, estava errado. Não. Se dê o auto-perdão e não faça mais errado. Corrija aquilo que foi errado. Passe a fazer certo. Passe a fazer melhor. Então, esse é o grande start do perdão. É você esquecer o passado. E perdoar também. Perdoar aquele que te fez alguma coisa. Eu sempre brinco, né? Perdoar não é esquecer, isso aí é amnésia. Perdoar é você perdoar de coração, tá? E que aquela pessoa, ela receba esse teu perdão e que ela siga. Porque isso vai ser bom para você e vai ser bom para ela. Para você vai ser maravilhoso, você vai tirar uma tonelada dos seus ombros. E para ela, ela vai receber vibrações de amor. Então veja só, a tolerância novamente, entrando aí na vibração do perdão. Amar ao próximo não é sentimento superficial, é uma atitude. É agir com justiça, com bondade e humildade. Então a justiça, você ser justo no seu pensamento, justo nas suas palavras. A justiça do homem, ela será feita. A justiça de Deus também. Mas faça a sua dentro dos preceitos de Deus. Com amor. A bondade. Sermos bondosos. Novamente, começando pelo nosso lar, pelo nosso trabalho e todo o nosso entorno. E a humildade. Quando nós falamos de humildade, não estamos falando daquela humildade da roupa, a humildade... Não, nós estamos falando da humildade do espírito, a humildade da alma. Aquela humildade que sabe que todos somos iguais e que Deus é maior do que todos. Nós nunca seremos perfeitos igual a Deus, mas somos perfectíveis. Poderemos melhorar, poderemos chegar lá um passinho, um de cada vez. Há muitas encarnações ainda pela frente, mas se em cada uma nós subirmos 1 ou 2 degrauzinhos, nós vamos chegar lá muito melhores. Por que é tão difícil amar o nosso próximo? Por causa do egoísmo, do orgulho e o interesse pessoal ainda imperam em nosso mundo. Nós ainda somos egóicos, né? A gente ainda olha muito para o nosso umbigo. Mas aí aquela máxima de novo. Será que se fosse feito assim, para mim eu gostaria? Então vamos lembrar disso. O orgulho, né? Ainda temos um pouquinho de orgulho. Vamos tentar também estar superando. E o interesse pessoal, é lógico, cada um tem o seu interesse no sentido do trabalho, mas que esse interesse não sobreponha o bem do outro, que esse interesse não interfira na vida do outro, que você tenha interesse pelas suas coisas, pelo seu trabalho, pelo seu bem-estar, mas também pelo bem-estar do próximo. Então, assim, todos agindo, nós vamos também ter aí um mundo muito mais feliz, muito melhor. O amor verdadeiro exige que nos tiremos do centro e reconheçamos o valor do outro. Novamente, vamos deixar de ser o centro. Eu sei do meu valor, mas eu vou reconhecer o valor do meu irmão. Isso vale muito no nosso trabalho, né? Que cada um reconheça o valor, porque todos juntos é que dão ali o bom andamento de todo e qualquer trabalho. Seja o trabalho físico, seja o trabalho na casa espírita, seja qualquer trabalho. Emmanuel diz, ninguém evolui sem aprender e amar, e ninguém ama sem aprender a servir. Então, Emmanuel sempre muito sábio, né? Ninguém evolui sem aprender. Aprender a amar,
para a nossa evolução, nós temos que amar. Jesus nos ensinou. E ninguém ama sem aprender a servir, novamente. É o amor em ação. O verdadeiro amor é ativo, não é omissão ou comodismo. É o esforço diário de compreender, de ajudar, de não julgar e de perdoar. Jesus é a personificação do maior mandamento. Jesus, ele curou sem cobrar. Ele acolheu sem julgar. Ele perdoou até os que o crucificaram. Amou indistintamente pobres, ricos, justos e pecadores. Seguir Jesus é viver o amor em ação. Então, quantas curas ele fez sem cobrar absolutamente nada? Quantos ele acolheu em seus braços? Na hora da crucificação, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Será que nós teríamos essa grandeza? Amou a todos, né? Ao cobrador de imposto, ao fariseu, ao humilde, à viúva. Amou a todos indistintamente. E aí nós vamos falar um pouquinho de como chegar a esses caminhos. Através da reforma íntima, que é o caminho para vivenciar o mandamento do amor. Kardec nos mostra que não basta ouvir ou repetir somente belas palavras. É preciso transformar o coração. E como nós vamos transformar o nosso coração? Nós vamos através do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É identificar as nossas más inclinações, nossas tendências negativas, trabalhar para superar essas tendências ruins. Nós temos o livre-arbítrio, que possamos usar esse livre-arbítrio para nos melhorar. Vamos usá-lo para o bem, sempre escolhendo o bem. Através do nosso autocontrole. O que é o autocontrole? Vamos peneirar os nossos pensamentos. Se eu estou tendo um pensamento que não é legal, na hora eu faço uma prece e procuro fazer bons pensamentos. Se alguma coisa me magoou muito, eu procuro. Você chama pelo teu mentor espiritual, que ele vai estar ali com você. Ele vai te ajudar a sair. Porque se você ficar cultivando os pensamentos ruins, as mágoas, a raiva, seja o que for, você vai estar se afundando. E pensamento é sintonia. Se você tem bons pensamentos, você vai sintonizar o bem. Se você tem maus pensamentos, você vai jogar uma sintonia ruim. Então, aí o que nós vamos atrair para nós? Nós temos que pensar sempre nisso. A mudança de hábito é mudar os nossos sentimentos, pensamentos e nossas intenções. Não é do dia para a noite, mas nós vamos praticando um pouquinho do nosso sentimento, um pouquinho da nossa emoção, e aí nós vamos conseguindo nos melhorar. Vigilar os nossos pensamentos. Cuidar dos nossos pensamentos, direcionar ele para o bem. E aquilo que é infalível, ele está muito ruim, faz uma prece. Chama teu anjo guardião. Clama por Jesus, que a coisa modifica. Tá? Na hora H você chama. Eu, quando vem um pensamento ruim, eu chamo todo mundo. Chamo o mentor, Maria de Nazaré, Jesus, eu faço uma lista e eu vou chamando. Até que o negócio acalma. Acalmou aqui dentro, os pensamentos acalmam também. E lógico, a prece e a prática no bem. Prece é conexão direta com Deus. Não precisa ser uma prece decorada. Pode ser aquele bate-papo em que você sente e fala, Deus, é assim, assim, assim. Eu gostaria de ser assim, assim. E assim você vai conversando e você vai se acalmando e vão vindo os bons pensamentos, os bons eflúvios, as boas sintonias. E logicamente que aliado à prece, praticarmos o bem. Já falamos tanto aqui nessa palestra hoje, então que ele seja sempre aliado à prece. E o maior mandamento é, na verdade, o caminho da nossa libertação espiritual. Quanto mais nós amamos, mais nós perdoamos, mais nós somos tolerantes, mais nós estamos nos libertando. Vamos chegar lá do outro lado de uma maneira mais leve, de uma maneira assim, agradecidos porque conseguimos aprender um pouquinho.
amando a Deus e ao próximo, deixamos de ser escravos do orgulho, do egoísmo e passamos a viver como filhos conscientes de Deus. E então, queridos irmãos, que a luz dos exemplos do Mestre nos inspire a amar mais, a julgar menos, a servir-nos com alegria e que possamos crescer na fé viva e no amor ativo. E para encerrar, vamos lembrar que fora da caridade não há salvação. Allan Kardec nos deixou esse pensamento tão importante, porque caridade é o amor em movimento, é o maior mandamento vivido na Terra. Então que possamos, amigos, praticar esse pensamento, que possamos praticar essas ações, que possamos estar sempre em sintonia com o bem e com o nosso Mestre maior. Agradeço muito a atenção de vocês e que a paz de Jesus esteja com todos. Paz e bem a todos. E vamos prosseguindo nesta sintonia de paz, serenidade e reflexão pela bela palestra que nos deixa a Fátima neste importante tema, o maior mandamento. Vamos nos desligando de todas as preocupações materiais quando aqui chegamos, vamos nos sentindo envolvidos neste ambiente espiritual de nossa casa de paz e amor em Jesus. Vamos nos colocando em uma posição receptiva para os passes, elevando o nosso pensamento ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, farol divino, médico dos médicos. Vamos nos ligando às equipes espirituais de nossa casa de paz e amor em Jesus, ao mesmo tempo em que os médiuns passistas iniciam o trabalho de passe. Permita, amado Mestre Jesus, que possamos receber as boas energias que nos fortaleçam, que nos orientem, que iluminem nossos passos nas horas difíceis. Vamos buscando um fortalecimento dos nossos chakras ou centros de forças, através desta luz espiritual que vem até nós, pairando sobre o alto de nossas cabeças. Vai lentamente envolvendo o nosso corpo, iniciando assim um breve reabastecimento. Iniciando pelo chakra coronário, local da glândula pineal ou epífise, local das energias da inteligência, a nossa consciência universal. É o chakra da luz que mostra a nossa jornada cósmica. Esta luz vai descendo para o frontal, no centro da testa, local da glândula pituitária ou hipófise, governo do nosso intelecto, do nosso cérebro, dos 5 sentidos. É o chakra da luz espiritual, também chamado terceiro olho. Vai descendo para o laríngeo, local das glândulas endócrinas, responsáveis pela voz, pelas palavras carinhosas ou ásperas, pela nossa comunicação, pela produção dos hormônios do crescimento. É o grande purificador. Vai descendo para o cardíaco, glândula timo,
que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões e o envio do oxigênio para o corpo. É o centro das nossas emoções. Plexo solar ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo, em especial para o aparelho digestivo. Umbilical, sacro ou sexual. Glândulas suprarrenais, pâncreas, logo abaixo do umbigo, centralizando nossa energia sexual e reprodutivas, desejos, prazeres, imaginação e criação. É o chakra que mais sofre devido à sensibilidade e captação de energias inferiores. Básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, canaliza a energia da Terra, nos tornando mais seguros. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. E essa luz vai descendo pela parte frontal das pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte traseira das pernas, iniciando agora pela coluna vertebral, energizando vértebra a vértebra, passando pelo pescoço até chegar novamente ao coronário, encerrando assim este ciclo de reabastecimento, tendo então nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Uma vez revitalizados, vamos estender essas energias vibrando a favor de quem sabemos que muito necessita. Vamos iniciar pelos hospitais, aquele hospital que conhecemos, que já passamos por ele, ou que um parente tenha passado por ele. Vamos vibrar por todos os doentes que ali estão. Vamos vibrar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos paramédicos. Vamos vibrar pelos orfanatos, onde milhares e milhares de crianças ali se encontram, na esperança, na expectativa de pais adotivos. Vamos vibrando pelos asilos, onde ali centenas ou milhares de idosos ali se encontram na expectativa da visita de um amigo, de um parente e, em especial, de um filho. Vamos vibrando pelos desabrigados, pelas chuvas, pelas águas, desmoronamentos, pelas queimadas, pelas cidades alagadas. Vamos vibrando pelos moradores de rua, onde somente em São Paulo, mais de 80 mil moradores se esparramam pelas ruas desta grande cidade. Vamos vibrando pelos desempregados, criaturas que buscam um emprego, um trabalho, para que possam levar o sustento para seus lares. Vamos vibrando pelas corporações militares, pelo corpo de bombeiros, onde esses soldados valorosos colocam as suas vidas em favor da sociedade. Vamos vibrando pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos pais, por parentes próximos ou distantes. Vamos vibrando pela casa de paz e amor em Jesus, pela Caspagem, pela Crepade. Vibramos por seus diretores, por seus dirigentes, pelos frequentadores, pelos assistidos. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pela nossa querida pátria,
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos pedindo ao Espírito de Ismael, governador espiritual, que oriente o nosso destino, trazendo a paz, a harmonia entre os poderes, conduzindo nossa pátria para a paz e o progresso. Pela soberania da razão em favor da população, afastando decisões insensíveis que prejudicam os mais necessitados. Pelos governantes dos outros países, pela paz em todos os países em guerras ou em conflitos bélicos, facilitando assim o planeta Terra, o acesso a planeta de regeneração. As nossas vibrações pelo planeta Terra, por todas as formas de vida que aqui habitamos. Este planeta que nos acolhe como berço na manjedoura e nos dá sempre mais uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Vamos vibrar pelas nossas águas, as águas que trouxemos ou que deixamos em nossos lares, nas jarras, nos filtros, na caixa d'água. E para isso, vamos buscar os nossos amigos espirituais, os médicos, os biólogos, os químicos e os farmacêuticos, os conhecedores das matas amazônicas, das praias oceânicas. Esta equipe de espíritos valorosos e benevolentes, unidos num só pensamento de amor e fraternidade, possam elaborar, neste grande laboratório do cosmo universal, esta seiva medicamentosa que tanto necessitamos e que a faça fluir por esta calha invisível, preenchendo assim os nossos vasilhames, e que este medicamento, ó Pai, possa conter tudo aquilo que necessitamos para suprir as nossas deficiências físicas, morais e espirituais. Para que possa também, amado Mestre Jesus, nos tornar hoje melhor do que fomos ontem, e que sejamos amanhã melhor do que somos hoje. Permita também, amado Mestre Jesus, que possamos ser um pouquinho melhor, 1 milímetro que seja, amado Mestre Jesus, que possamos chegar mais próximos da sua luz. Vamos caminhando para a oração final. Pai, amplia a minha capacidade de entender as pessoas e os acontecimentos. Fortalece meu espírito. Pousa a tua mão sobre os meus sentimentos e inteligência, para que eu penetre até onde não tenho conseguido e possa ter paz e alcançar as mudanças profundas de que preciso. Que esse dia me dê a chance de recomeçar, que com ele eu renove minhas forças, minha fé, meu otimismo, e veja com bons olhos a oportunidade que ele tem para me oferecer. Guia-me, Senhor, ilumina meus passos, abençoa minhas escolhas e livra-me de todo o mal. Amém. Agradecemos a todos que aqui estiveram e todos possam retornar para seus lares em paz e em harmonia. Que todos tenham um bom retorno e uma boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima terça-feira. Bom retorno aos seus lares.
paz e amor em Jesus.